dia para vocês, sejam muito bem-vindos à nossa escola dominical, nossa sequência. Hoje a gente vai falar sobre a monarquia, né? Ou o início da monarquia na sequência do que a gente vinha falando. Só que antes de começar, eu vou pedir para a Carol orar e abençoar a gente nessa manhã. Amém. Muito bem. Bom, vocês se lembram, né? Na aula passada nós tivemos aqui um momento em que fizemos uma apresentação de 4 importantes juízes, né? Do período de juízes, que foi Débora, Jefté, Gideão e Sansão. Muito bem. E hoje a gente vai dar sequência, né, a esse estudo, lembrando o seguinte, só para recapitular. A gente está tendo aqui o panorama do Antigo Testamento. Então a gente não está tendo tempo de parar em todas as lições, em todas as histórias que são maravilhosas, em todos os aspectos que esses livros nos trazem. Mas eu quero dar uma visão panorâmica para vocês compreenderem o Antigo Testamento e depois, quando forem fazer os seus estudos, vocês terem condição de entender melhor o que cada livro da Bíblia diz. Então, diante disso, hoje, a gente vai dar início a uma nova fase. Lembrando que a nossa história começou com a saída do povo do Egito, passou pelo deserto durante 40 anos, debaixo da liderança de Moisés. Depois, debaixo da liderança de Josué, atravessaram o Rio Jordão e começaram as campanhas militares de conquista da Terra Prometida. Isso debaixo da liderança de Josué. Enquanto estiveram debaixo da liderança de Josué, eles se mantiveram debaixo da obediência de Deus, em santidade. E aí é diante desse contexto que Josué vai dizer aquela frase maravilhosa, né, conclamando o povo, dizendo o seguinte, olha, eu convido vocês a permanecerem fiéis a Deus, né, e que vocês adorem ao Senhor, que se purifiquem dos ídolos, que não se contaminem com o contexto de Canaã que a gente está ocupando. E eu já vou dizendo a vocês, eu já fiz a minha escolha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então foi nesse contexto que Josué disse isso ao povo de Israel. Depois que Josué morreu, aí entra um período um pouco complicado da história de Israel, que é o período de juízes. Bom dia, meu irmão. Seja bem-vindo. E nesse período de juízes, Deus levantava pessoas para libertar o povo da opressão dos povos vizinhos que ainda estavam nesse período de conquista. E aí, entre 280 e 400 anos, esses juízes foram os que se responsabilizaram pela defesa do povo de Israel. E aí nós temos um livro específico dedicado para narrar esses personagens. E aí a gente vai ter, né, Sansão, Débora, Jefté, Gideão e tantos outros juízes ali. Na verdade são 12 ou 13, né, essa é a conta que a gente tem. Pois bem, dentro desse período de juízes, nasce o desejo do povo de receber ou de ter debaixo da sua orientação um rei. Porque eles começavam a se comparar com os outros povos, e os outros povos tinham seus reis, tinham seus líderes, né? E Samuel, que era o último desses juízes, que também era um profeta e que também era um sacerdote, um homem escolhido por Deus, né, para ser levantado como profeta daquela nação, ele então é procurado pelo povo, e o povo reclama de Samuel que lhe dê um rei. E aí o povo sai desse momento que a gente costuma chamar de teocracia, e passa, então, a mergulhar no período que a gente vai chamar de monarquia. Então, vejam só, a gente tem aqui períodos muito claros. Escravidão, né? Escravidão no Egito. Peregrinação no deserto como povo nômade. Campanhas militares de ocupação de Canaã, que é a época de juízes. E agora a gente vai entrar numa outra época, né, que é a época da monarquia. Isso quer dizer o quê? Que o povo, então, não se submeteria mais diretamente à vontade de Deus, revelada na voz de um profeta, mas eles teriam um líder que seria também um líder militar, um líder político e um líder religioso. Então, esse período da monarquia, dentro da sequência de livros que a gente está estudando, né, ele vai ser narrado pelo livro de Samuel e pelo livro de Reis.
né? Então, lembrando vocês aqui, que a gente está estudando aqui com base na Bíblia hebraica, a Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, que a gente já sabe, já estudamos aqui. Depois vem os livros do Neviim, que são os livros dos profetas. E livro dos profetas não são aqueles profetas que entregam profecias. Profetas aqui é entendido como aquele que é voz de Deus na terra. E aqui, né, nos livros profetas, divididos entre anteriores e posteriores, nós vamos ter, ainda terminando os profetas anteriores, Samuel e Reis. Lembrando a vocês que na estrutura da Bíblia hebraica, Reis é um livro só. Essa divisão que a gente tem aqui, 1 Reis e 2 Reis, é uma divisão um pouco arbitrária, meio que didática, para poder facilitar a compreensão e o estudo histórico, né? O original, o rolo, aquele rolo que eram guardados os livros, né, da Bíblia hebraica, eles eram juntos. Então, Samuel é um livro, né? Não tem 1 e 2 Samuel, é um livro só, e não tem 1 e 2 Reis, é um livro só. E onde é que está Crônicas? Crônicas não está aqui, porque Crônicas foi escrito séculos depois. Séculos depois. Então, enquanto Reis foi, como, digamos assim, escrito no momento em que as coisas estavam acontecendo, Crônicas foi escrito depois, né? Ou seja, vamos recontar a história dos reis de Israel. Então, vamos elaborar uma obra que tenha uma visão histórica. Então, Crônicas é escrito depois, não está aqui nessa sequência. Crônicas vai vir aqui como sendo um último do livro dos escritos. Não é exatamente um livro profético. É como se fosse um livro acadêmico, de pesquisa do povo de Israel que queria resgatar a sua história. E aí o livro de Crônicas foi escrito. Então, nós temos aqui, diante dessa sequência, Samuel e Reis fazem parte dos profetas anteriores. Eu não sei se eu já cheguei a falar aqui sobre isso para vocês, mas antigamente como é que a Bíblia, enfim, ela era guardada, ou esses livros eram guardados. Eles eram escritos em pergaminhos, né? Os primeiros foram em papiro, então isso certamente se perdeu, porque o material era mais frágil, mas em pergaminhos eles eram enrolados em livros. Então, o livro, ele era um livro só. Não tinha parágrafo, versículo, ele era uma escrita só, enrolado em pergaminho e colocado em vasos de barro. E aí eles eram acondicionados dentro das sinagogas, ou dentro dos templos, quando havia o templo. Então, quando você via lá alguém lendo um livro, o que significa dizer? Significa que ele pegava o pergaminho, desenrolava o pergaminho, é por isso que o crente pentecostal fala em desenrolar o mistério, né? É como você pegar o livro e desenrolar o livro e ler ali a palavra de Deus. E aí depois que era lido, ele enrolava o livro de novo e guardava ali nos barros. É por isso que a gente chama, né, os livros dessa forma. Pois bem, aí nós temos aqui, eu já tinha pedido para a Claudinha ficar aqui de prontidão, porque ela está escalada para ler, 1 Samuel capítulo 8, de versos 1 a 9. E quem tiver aí, na sequência, a gente vai alternando. Então a gente vai começar a ver aqui a migração do período de juízes para o período da monarquia. Capítulo 8, verso de 1 a 9. Esse daqui é o resultado do diálogo de Samuel com o próprio Deus. Bom dia, seja bem-vinda. Pode ler, Claudinha. Isso. Quando Samuel ficou idoso, nomeou seus filhos para serem juízes sobre Israel. Joel, seu filho mais velho, e Abidias, o segundo mais velho, julgavam em Berseba, mas não eram como seu pai. Eram gananciosos, aceitavam subornos e pervertiam a justiça. Por fim, as autoridades de Israel se reuniram em Ramá para discutir essa questão com Samuel. Eles disseram, olhe, o senhor está idoso e seus filhos não seguem seu exemplo. Escolha um rei para nos julgar, como ocorre com todas as outras nações. Samuel não gostou de que lhe tivessem pedido um rei e buscou a orientação do Senhor. O Senhor lhe respondeu, faça tudo o que eles pedem, pois é a mim que rejeitam e não a você. Eles me rejeitaram como seu rei. Desde que os tirei do Egito até hoje, eles têm me abandonado e seguido outros deuses. Agora tratam você da mesma forma. Faça o que eles pedem, mas advirta-os solenemente a respeito de como o rei os governará. Lê de novo esse versículo, Claudinha, por favor. O 9, né? Isso. Faça o que eles pedem, mas advirta-os solenemente a respeito de como o rei os governará. Primeira coisa, vejam só. Bom dia, Cíntia. Aqui, o povo reclama de Samuel, que os filhos de Samuel que estavam atuando também aqui como profetas e juízes estavam corrompendo a função deles. E chega para Samuel e diz,
nos dê um rei como todos os povos. Então Samuel faz o quê? Diante disso, o que nós todos devemos fazer todos os dias da vida? Foi consultar a Deus, foi consultar ao Senhor. Né? Levou isso ao Senhor. E Deus disse o seguinte: Samuel, não se preocupe. A queixa deles não é contra? É contra? Gente, como isso é duro. Isso é muito duro. Isso para nós é chamar de quê? Murmuração. Murmuração. Deus falou assim, gente, o problema do coração desse povo, Samuel, não é contigo. Não se preocupe. O problema deles é comigo. Porque eles insistem em adorar outros deuses, insistem em se contaminar com os povos dessa terra, insistem em não enxergar e não lembrar de tudo que a minha mão forte e poderosa já fez por eles. Então o problema não é você, o problema é comigo. Então faça o seguinte, dê a esse povo o que eles querem, dê a eles um rei. Porém, advirta-os das consequências de ter um rei, porque a partir de agora eles serão submissos às vontades e aos caprichos de um outro ser humano. Então ter um rei significa se submeter completamente à vontade dele. Significa que vocês vão ter que obedecer cegamente ao rei. Significa dizer que vocês vão ter que morrer pelo rei. Significa dizer que vocês vão ter que se sacrificar, se submeter às vontades, aos caprichos, aos desejos, aos projetos, às ambições. E é o que a gente vai ver aqui durante longos séculos, o que os reis fizeram de bom e de ruim aos olhos do Senhor para esse povo, inclusive colocando em cima deles um jugo pesadíssimo, como a gente vai ver aqui no caso de Roboão no finalzinho da aula. Então, Deus diz o seguinte, vá, Samuel, e atenda o anseio desse povo. Primeira providência, então, que Samuel toma vai ser escolher um rei. Eu não preciso dizer a vocês aqui, todos já sabem disso, né? Qual é o primeiro rei escolhido para ser o rei de Israel? É o rei de Saul. Então, a monarquia, né, que é inaugurada com Saul, ela vai ter algumas características muito peculiares, é por isso que eu fiz essa abertura. E aqui eu coloquei algumas delas, não sei se todos estão conseguindo ler daí, não? Ah? Então, olha só, os personagens centrais da monarquia são Samuel, o profeta, né, que faz a transição de juízes para a monarquia, que vai inclusive ungir Saul. Depois Saul, o primeiro rei, Davi, o segundo rei, e Salomão, o terceiro rei. Por que esses são os personagens centrais da monarquia? Porque eles representam a era de conquista, desenvolvimento e o auge da monarquia. O auge da monarquia é atingido através de Davi e de Salomão, por conta das suas campanhas militares e porque eles conseguiram algo que foi importantíssimo para que Israel tivesse a sua identidade religiosa e política até os dias de hoje. O que é que tem na bandeira de Israel? Bom dia, meu pastor Rodrigo. Eu amo você. Seja bem-vindo, nós também te amamos. Você tá lindo. Só reflexo dessa turma maravilhosa aqui. Glória a Deus. Olha aí. Glória a Deus. Uau! O que tem na bandeira de Israel até os dias de hoje? A estrela de Davi, né? A estrela que é atribuída como sendo do rei Davi. Então, o período da monarquia, ele começa meio que cambaleando, por quê? Porque Saul vai ter sérios problemas, inclusive quanto à sua fidelidade ao Senhor. E Saul vai ter problemas militares de manter o reino unido, porque vocês se lembram que a ocupação foi o seguinte, Josué distribuiu as terras entre as tribos, e cada tribo teve que fazer o seu corre, né? Ou seja, teve que enfrentar as batalhas de ocupação do seu território que foi designado por Deus. Mas isso gerou o quê? Uma certa divisão. Algumas tribos conseguiram ocupar as suas terras, outras tribos não conseguiram ocupar as suas terras. Algumas tribos se mantiveram fiéis ao Senhor, algumas tribos foram adorar outros deuses, inclusive constituindo sacerdotes para produzir. Mica era um sacerdote que ele fabricava deuses, para que a tribo de Dan adorasse esses deuses. Então, algumas tribos sequer permaneceram ou se mantiveram fiéis ao Senhor. Então, quando Saul assume um reino completamente dividido, esfacelado, mas foi, diante da reclamação do povo, o primeiro que deu a eles um sentimento de união nacional. Embora Saul não tenha conseguido, porque ele teve um problema muito sério. Saul ficou marcado pela sua batalha contra os
filisteus. Então os filisteus foi um povo que assolou, que perturbou, que incomodou muito o povo de Israel. Então era assim, ora Israel ganhava, ora filisteu ganhava. Ora era Israel protagonista, ora eram os filisteus. Então isso, né, consumiu e atrapalhou muito Saul no seu reinado. Além do que, ele se desviou dos caminhos do Senhor, e depois que Samuel morreu, Samuel era o profeta ainda, ele simplesmente se perdeu, porque Samuel era a sua referência, né? Era uma espécie de conselheiro, era uma espécie da voz realmente de Deus nos seus ouvidos. Depois que Samuel morre, Saul simplesmente se perdeu, e aí a gente poderia gastar um semestre inteiro falando só sobre a vida de Saul, não vai ser agora, tá? Quando Saul, né, estava no seu declínio, Deus já levanta um outro para sucedê-lo. E esse outro que veio a sucedê-lo, a gente tem mais lugar aqui, ó, tem aqui perto do computador e aqui tem mais um. E quando Davi é chamado para sucedê-lo, o que acontece? Veio a Record e faz a novela dos Reis, que está começando agora, muito boa por sinal, recomendo, né? Embora é bom ler com a Bíblia do lado. Mas enfim, Davi é chamado para ser rei, é escolhido para ser rei, ainda sendo Saul o rei, e isso gera mostra o declínio do reinado de Saul. Bom, vocês também conhecem a história. Davi enfrenta Golias, depois vai servir no palácio, depois se torna um general muito famoso, e Davi se torna um guerreiro exemplar em Israel. Começa a nascer aqui o sentimento do... Cadê? Eu escrevi aqui? Não, está na outra página. Começa a nascer aqui o sentimento do herói nacional. Davi, por incrível que pareça, começa com as suas campanhas militares e com suas vitórias militares a unificar o reino. Todas as tribos, e vocês vão ler com cuidado quando estudarem isso, né? Deus permita que o ano que vem a gente faça isso com detalhes. Como Davi foi fazendo alianças com as tribos, foi chamando exércitos e guerreiros das tribos, e foi unificando todas as tribos debaixo do seu único reinado, para então dar a esse povo uma identidade nacional. Não eram mais 12 tribos, agora era uma nação. Era uma nação temida e respeitada pelos povos vizinhos. Era uma nação que tinha derrotado e subjugado os filisteus. Era uma nação que aprendeu a manusear armas e desenvolveu tecnologias, né, inclusive carruagens, arcos, flechas, se organizou, né, Davi organizou um exército. Davi, na época que ele era perseguido, ele montou uma milícia, e nisso ele aprendeu estratégias e técnicas militares com os povos durante a perseguição. Então, quando ele se torna rei, ele se torna uma pessoa que consegue trazer riqueza para o povo, prosperidade para o povo, e que dá a eles uma identidade nacional. Essa identidade nacional conquistada por Davi, ela vai durar até quando? Até os dias de hoje. Ela é fundada, ela é moldada, ela é cristalizada de tal forma nesse povo que ela dura até os dias de hoje. Ela vai ser reforçada, inclusive, essa identidade nacional e a figura de Davi, com a que a gente vai ver no final da aula, que é a promessa messiânica, né? A gente vai falar sobre isso no final da aula. Bom, então com Davi atinge o auge da unificação, com Salomão vai atingir o auge da riqueza. É aquela história, pai rico, filho pobre, pai rico, filho nobre, neto pobre, né? Então Davi foi o homem das conquistas. Quem que acabou colhendo o resultado dessas conquistas? Salomão. Então Salomão foi extremamente rico, o reino de Israel foi extremamente rico, né? E aí a gente vai ver que, inclusive, debaixo de Salomão, o povo teve condições de construir não só o palácio, como também o templo. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Identidade nacional, domínio militar na região, isso é uma característica da monarquia, né? A produção literária, muito do que foi produzido pelo povo, né, em razão da identidade nacional alcançada na monarquia, houve uma preocupação também, e Davi constituiu no palácio uma figura que a gente vai, né, conversar com ela simplesmente a vida inteira, que é a figura dos escribas. Davi, então, começa a montar um time de escribas dentro do palácio, porque agora tinha condições para isso, para documentar e resgatar toda a história religiosa do povo de Israel. Então, boa parte dos livros que chegaram até nós nos dias de hoje do Antigo Testamento
foram sistematizados, foram escritos, foram documentados por Davi na época da monarquia. Então, o livro do Pentateuco, né, que nós temos hoje, ele foi, digamos assim, compilado na época da monarquia, né, com os registros que tinham, os escritos que tinham. Então, Davi meio que organizou, meio que se preocupou em dar a esse povo também, dentro dessa ideia de identidade nacional, uma produção literária robusta, que refletisse esse sentimento. Dentro dessa produção literária que revela o sentimento desse povo, a gente vai ter o que está no meio da Bíblia, que é o livro de... O que tem no meio da Bíblia? Abre a Bíblia no meio aí. Qual o livro? No meio. Aí, garoto. O livro dos Salmos. Então, o livro dos Salmos, ele é reflexo exatamente dessa produção. Lógico que ele não se concluiu em Davi, né? Ele começa com Davi e ele vai sendo acrescentado como sendo a expressão do louvor, da adoração, né? Da musicalidade, da poesia desse povo. Mas tudo começa quando? Começa na monarquia. Então, ele é um período assim fundamental para nós, e a gente vai ver a importância disso na história, inclusive de Jesus, enquanto ele andava por Judéia e Samaria. A gente vai falar sobre isso ainda na aula de hoje. A escolha da capital e a definição do local de adoração. Isso é importantíssimo. Vocês quiserem entender as tretas lá dos escribas dos fariseus com Jesus, Paulo e os apóstolos, a raiz está aqui. Aliás, toda a briga, toda a confusão, toda a luta do judeu e a perseguição do judeu e o que a gente vê até os dias de hoje começa aqui. Qual foi, ou qual é hoje, uma das principais preocupações de Israel? Não sei aqui quem já foi, é meu sonho ir para lá, Claudinha, né? Claudinha é sempre nossa referência. Você vai ver lá a briga entre o povo de Israel, o judeu, e o povo palestino. E uma das brigas principais é pela capital, Jerusalém, né? Que é tida pelos judeus como sendo local de adoração, que é tida pelos islâmicos como local de adoração e é tido por nós também como local de referência histórica e lembrança, porque o nosso local de adoração é... Dever de casa para vocês vão ler João 4, tá? A gente vai falar sobre João 4 aqui, e aí vocês vão entender o local da adoração, tá? Para não ficar assim, esse suspiro, tá certo? Local da adoração, João 4, verso 20. Olha só, presta atenção na historinha, não perde a unção, não perde a unção, olha só. O local de adoração era determinado pela presença da Arca da Aliança. Para esse povo, era importante onde estava a aliança, porque a Arca da Aliança, ela era a representação da presença de Deus. Tá? Então, onde a aliança estava, dentro do tabernáculo, lembram do Êxodo? Ali era o local de adoração. Então, o povo ia seguindo esse local de adoração, de acordo com o que estava a aliança. Chegou a época de Juízes, não eram mais um povo nômade. Então, a Arca da Aliança ficou em um determinado lugar. Esse lugar, né, acabou sendo Siló, eu vou falar daqui a pouquinho, mas dentro desse momento em que eles estavam lá em Juízes, peregrinando, né, com o povo, lutando pelas conquistas da terra, essa Arca da Aliança, ela foi tomada pelos filisteus. Lembram-se daquela história? Lembra dessa historinha? Essa historinha é bacana. Olha só, o povo estava com a Arca da Aliança em Siló. Siló era o local onde a Arca da Aliança estava. E, inclusive, era um local muito famoso por conta da passagem de Jacó por ali. E aí, os filisteus, né, tomaram a arca do povo de Israel, achando que estavam roubando o tesouro e, com isso, o principal objeto de veneração do povo judeu. E os filisteus levaram essa arca para o templo deles. Quem esteve na aula passada e viu a apresentação aqui, quem falou de Sansão? Quem foi? Foi você, Claudinha. Isso, você e Marcelo. Vocês vão lembrar que Sansão morreu aonde? Nos últimos dias. Como Sansão morreu? De onde? Qual tempo? Vocês sabem. Qual era o deus dos filisteus? Os filisteus eram um povo marítimo. O deus deles tinha um formato de peixe. E tinha um nome muito conhecido. A gente vai ver esse nome. Dagon.
Era o deus Dagon. Pois é, os filisteus... Aqui, ó. Cadê? Olha só. Gente, tá aqui, ó. Lá na frente, lógico, os filisteus reconstruíram o templo, reconstruíram a sua imagem, né? E aí, quando eles pegam a arca lá em Siló e levam para o templo de Dagon, né, eles colocam a arca lá dentro do templo, né, para ofender mesmo a religiosidade de Israel, e no dia seguinte aparece lá, né, amanhece a estátua de Dagon sem a cabeça. E aí aquela cidade onde estava a Arca da Aliança começou a entrar em declínio, fome, peste, tudo que isso pode acontecer. O que os filisteus fizeram? Não devolve essa arca, né? Vamos devolver a arca, manda com presente, ouro, perfume. A gente não quer essa arca aqui no nosso meio, não. Então devolvem a arca. E a arca, ela começa a andar, e olha só que interessante, o povo já não dava mais assim tanta importância para essa arca. A arca vai parar em Kiriat Jearim. Em Kiriat Jearim, né, Davi resolve trazer essa arca para Jerusalém. E na viagem de Kiriat Jearim, ela para na casa de um homem que é muito famoso também, chamado Obed-Edom. Ela fica lá cerca de 3 meses. E o que acontece com Obed-Edom? A casa dele começa a prosperar, porque a arca ficou ali, né, naquele intervalo de viagem. É por isso que a gente começa a falar assim, quando a gente, no nosso evangeliquez, né, que a nossa casa é um Obed-Edom quando recebe a presença ou de um pastor, ou de um sacerdote, ou de um profeta, né, que traz prosperidade, representando ali a presença do Senhor. Pois bem, Obed-Edom. Tá? Então, olha só, a importância de Davi e da arca. Quando Davi decide trazer a arca para Jerusalém, ele também estabelece em Jerusalém como sendo, a capital do reino, 2, o centro de adoração. Então, quando Davi traz a arca para Jerusalém, ele não só está dizendo, olha, vamos recuperar o tesouro nacional, vamos valorizar as nossas tradições, não. Davi está dizendo o quê? O local de adoração a Deus, a partir de hoje, é Jerusalém. Tá? Alguém pode conferir para mim, Samuel 6, 17, 18. Aqui tem uma história, uma das histórias mais, assim, sei lá, dramáticas da Bíblia. Pode ler, diga. Mas por que quando a Arca da Aliança ficou no templo de Dagon, não houve prosperidade lá? Ao contrário, foi por conta do templo desse Deus que eles adoravam? Não, porque Deus trouxe maldição para esse povo, porque o filisteu era um povo pagão, roubou a Arca da Aliança e Deus trouxe maldição para aquele povo, porque eles não eram dignos de receber a Arca da Aliança. Né? A Arca da Aliança tinha que ser devolvida ao povo de Israel. Mas eu posso fazer uma pergunta? Claro. Quando Davi manda buscar, eu não me lembro direito, mas quando foram buscar, aí tocaram na aliança e morreram, depois chamaram os levitas para buscar, e a cada 6 passos eles tinham que fazer um sacrifício. Um sacrifício. E como é que, antes disso, os levitas, não eram os levitas que estavam fazendo todo esse trajeto? Os levitas já eram encarregados do serviço em relação à arca e à adoração. Mas levou lá para o tempo dos filisteus. Olha só. Foram os levitas mesmo? Não, foram os filisteus que tomaram a arca e levaram. Vejam só, é uma boa pergunta. Vamos aqui por partes. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que a recuperação da Arca da Aliança foi uma operação militar, não foi uma operação religiosa. Em segundo, né, para o povo os filisteus, o que era a Arca da Aliança? Qual era o valor da Arca da Aliança? Para eles mesmo não tinha. Era o valor o quê? Do ouro, da madeira nobre, né? Mas para o povo de Israel representava o quê? A adoração e a presença de Deus. Se você pegar aqui uma pessoa que não sabe de nada, entra aqui uma moça de biquíni e o rapaz de sunga, entra aqui no templo hoje. Aqui na nossa nave. O que você acha que isso representa? Representa que os atalaias vão... Nada, o cara nem sabe que isso aqui é uma igreja, ele não sabe a importância, ele não sabe a relevância disso aqui. Agora pega um irmão, um crente, e a esposa, e entra aqui de sunga e de biquíni. O que isso representa? Uma afronta. É uma afronta, é uma ofensa, não aos irmãos, assim, mas ao próprio
Deus. Então, o tratamento que Deus dá ao povo em relação à arca é que eles não poderiam menosprezar tudo aquilo que Deus tinha ensinado. Paulo vai falar sobre isso lá na frente a respeito da lei. Que ele diz que a lei para aqueles que, os gentios, ela não tem significado nenhum, porque eles estão mortos para a lei. Né? E aí, quando ele diz que para nós que entendemos a lei e entendemos o sacrifício de Cristo, a gente tem que abandonar a lei e viver pela graça. Né? Então a gente tem que entender isso. Era uma operação militar, mas Deus estava dizendo o que ao povo? Vocês têm que valorizar a Arca da Aliança. Então, quando os filhos de Eli já roubaram para levar, porque eles não iam roubar, não sei o quê. Então a arca já não tinha importância mais para eles. Cara, maravilha. A arca só foi levada pelos filisteus dessa forma porque o povo já não dava importância ao que ela representava como presença de Deus ali. Isso aí é muito claro. E Deus queria resgatar isso para o povo. E ele encontrou no coração de Davi alguém que poderia fazer isso, né? Por isso é que, isso aí é bom a gente entender depois, que Davi vai ser conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Não é porque ele tinha um coração tão bom quanto o de Deus, não é isso. É porque ele compreendia a vontade de Deus, o coração de Deus. Né? O amor de Deus. Davi compreendeu o coração de Deus. Né? Os Salmos deixam muito claro que ele mergulhou, né, dentro do coração de Deus e viu coisas que inspiraram a gente até o dia de hoje. Não que ele era santo, né? A gente vai ver isso depois, muito pelo contrário, né? Ele tinha lá os seus probleminhas, mas agora a gente vai ler 2 Samuel 6, 17 e 18. Gente, o tempo passa rápido demais aqui. Trouxeram a arca do Senhor e a colocaram em seu lugar, dentro de uma tenda especial que Davi tinha preparado para ela. E Davi ofereceu ao Senhor holocaustos e ofertas de paz. Depois que terminou de oferecer os sacrifícios, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Isso. Então Davi traz a arca para Jerusalém. Vocês se lembram dessa passagem em que Davi vem chegando com o exército? E ele fica tão feliz, ele fica tão alegre de estar trazendo a arca de volta, que ele tira a capa, né? E acho que a túnica, fica só com a roupa de linho, né? E ele começa a dançar e gritar e cantar no meio da rua, né? Em procissão, trazendo a arca. E a esposa dele, que era filha do rei Saul? Mical. Mica é o sacerdote idólatra lá de Juízes. Mical. Mical vê aquilo e diz o seguinte: nunca mais, assim, acho que disse assim para ele, você é um lixo, não quero mais saber de você, né? E aí repreende Davi severamente, porque achou que ele estava doido, que um rei não podia se comportar assim, que ele estava desonrando a dinastia de Saul. Então ela ficou indignada. Aí Davi diz o que para ela? Nunca mais deitarei contigo. Né? Você não é mais a minha esposa. Repudiou no coração a própria mulher por conta disso. Olha só que coisa assim. Gente, isso aqui tem tanto alerta que a Bíblia dá, tanto alerta de como a gente tem que conduzir a nossa vida, né? A nossa vida espiritual, saber comportar, o papel da esposa, o papel da mulher. Mical errou, lógico que errou, mas Davi também errou, né? Em razão disso. Enfim, tem muitas coisas que a gente pode trazer daí. E aí, quando Davi decide trazer para Jerusalém a arca, ele decide também o quê? Construir um templo. Davi constrói o templo? Davi não constrói o templo. Quem é que constrói o templo? O filho dele, Salomão. Mas a decisão de trazer a arca ali e construir o templo foi de Davi. Esse período, gente, isso aqui é muito importante. A gente vai falar sobre isso em muitas oportunidades. Quando Davi traz a arca para Jerusalém e decide fazer de Jerusalém a capital política e religiosa do povo e construir o templo, a gente vai chamar esse período como sendo o período do primeiro templo. Israel já tinha tido o templo antes? Nunca tinha um templo. Exatamente. O que o povo tinha era um tabernáculo, que ele era desmontável. E aí, Davi decide construir um templo para acomodar a arca. Olha só, gente. Por que Davi é tão importante? Vamos fazer uma pausa que eu falei muito rápido. Primeiro, Davi conseguiu unificar as tribos. 2,
Davi foi um líder militar que conseguiu dar ao povo a sensação de serem uma hegemonia militar naquela região. Vocês devem se lembrar do período de Juízes. Era o seguinte, o povo tomava peia direto, é ou não é? Era direto. Até gente que era insignificante como força militar vinha invadir Israel e escravizava o povo. Lógico, o povo estava em pecado. Então Israel sempre teve dentro de si, nesse período de Juízes, a sensação de que era o patinho feio ali da Palestina, onde todo mundo chegava e batia. Eles não tinham força, não tinham organização, não tinham união. Então Davi promove, imagina só, um povo que é assim, né, todo dividido, 12 tribos, cada um com as suas vaidades, seus problemas, Davi consegue unir. Então dá uma união militar, dá uma união política. Ele pega, né, a gente viu ali atrás, produção literária, domínio militar, dá a esse povo o quê? Uma identidade nacional, né? E aí, você quer a anterior ou essa, Claudinha? E aí, ele coloca também algo que é fundamental para aquele povo e para nós, né? Tenho certeza. Uma identidade religiosa. Religiosa. Então, a unificação não foi só militar, a unificação também foi religiosa. Porque a gente não pode esquecer que esse povo era um povo idólatra. Era um povo todo contaminado com outros ídolos. E Davi promove, então, essa unificação em torno do Deus verdadeiro, né? O Deus de Israel. É por isso que esse momento de Davi é, digamos assim, um momento modelo dos sonhos do povo de Israel. Eles tinham território, eles tinham o templo, eles tinham a capital, eles eram militarmente poderosos, todos os povos eram temidos, né? Então isso aqui, Davi faz com que esse período seja tão marcante para esse povo de Israel que nós temos isso ainda nos dias de hoje. A formação do povo de Israel. Eles agora tinham um sacerdote, eles tinham agora um profeta. Depois de Samuel, Deus levantou um outro profeta para atuar no palácio de Davi, um deles, inclusive, muito famoso, chamado Natã. Então, olha só, o povo tinha sacerdote, o povo tinha profeta, o povo tinha rei. Logo em seguida, com Salomão, o povo teria um templo. O povo tinha um herói nacional, que era Davi. Davi se tornou, por conta disso, um herói nacional. E o povo tinha a Torá, porque lembram-se que eu falei sobre a produção literária de Israel? Então a Torá agora, ela tinha a relevância que ela deveria ter, porque Davi buscou, através de tudo isso, o cumprimento da Torá. E aí vem, né, um período muito interessante dos sacrifícios. Uma perguntinha aqui para vocês. Quando era na época do Êxodo, em que o povo andava pelo deserto, onde eram realizados os sacrifícios? Lá de Levítico. Na entrada do tabernáculo. E onde ficava o tabernáculo? No centro do arraial. E onde ficava o arraial? Cada hora num lugar diferente, né? Mas era o tabernáculo que ali se realizavam os sacrifícios. Pois então, isso agora vai ser organizado em torno do templo. Porque, né, com Salomão construindo o templo, não tem mais a necessidade, né, de você montar e desmontar o tabernáculo. Então o templo passa a ser o centro de realização dos sacrifícios. A gente falou que a Arca da Aliança ficava no tabernáculo, que ficava no centro do arraial. Tem arraial aqui agora? Onde é que está o povo? Espalhado na terra, né? E aí, não é mais como era antes. Agora as pessoas têm que viajar e se deslocar para Jerusalém para oferecer sacrifícios. Antes, como era uma comunidade nômade, um arraial, né, era assim, você andava até o centro e ali você oferecia o teu sacrifício. Agora nós estamos falando de uma nação, a gente está falando de um país, dividido em 12 tribos, é como se fosse um país com 12 estados. Então o cara que está lá no extremo norte, ele tem que viajar até Jerusalém para oferecer sacrifício. E obedecendo o Levítico, né, ele teria que comparecer pelo menos uma vez por ano, em uma das festas mais importantes, né, ou 3 vezes por ano se ele fosse um bom judeu.
Mas eles tinham que viajar, então, para Jerusalém. Isso dá início, gente, isso aqui é tão maravilhoso quando a gente for estudar o Novo Testamento. Isso aqui dá início às chamadas peregrinações religiosas. Porque o povo agora tinha que viajar até Jerusalém para oferecer sacrifício. Eu quero que vocês me digam uma das famílias mais importantes da Bíblia que viajou para Jerusalém para fazer sacrifício. Maria, José e quem junto? E Jesus. Muitas das viagens de Jesus, quando era garoto, a Bíblia fala sobre isso, que eles iam para Jerusalém, era porque respeitar tudo isso aqui. Então, Davi e Salomão, né? Davi por conta das iniciativas dele, e Salomão por ter construído o templo, fazem com que esse povo tivessem, eu diria assim, o cenário perfeito. Perfeito. É a Jerusalém que na cabeça deles, né, até hoje, vai se repetir e ser a nova Jerusalém. Isso aqui ficou tão marcado, que o que eu estou falando aqui, né, qualquer judeuzinho de 7 anos de idade dá uma aula melhor do que eu a respeito disso. Né, porque isso aqui está incrustado na vida deles até os dias de hoje. Pois bem, estava assim, tudo ótimo, tudo bom, tudo maravilhoso. Salomão foi um baita de um rei, o mais rico, o mais sábio, né? Vocês conhecem a história dele. Escreveu Provérbios, escreveu Eclesiastes, né? Escreveu Cantares, deixou um legado histórico, né? A riqueza dele foi famosa, o conhecimento dele também foi famoso, né? Embora a fama dele não seja tão boa em relação às 300 concubinas e 700 esposas que ele teve, né? Mas, enfim, isso é outra história. Só que Salomão foi o filho nobre, né? E aí, a monarquia, depois de Salomão, ela se divide. E aí vem um período muito triste na história de Israel. Por quê? Salomão tinha um filho, o sucessor de Salomão foi um rei chamado Roboão. Tá? Aqui tem 1 Reis 12, 15 a 19. Se alguém puder ler para mim. Está no ponto? Então é a rocha. O rei não ouviu o povo, pois esta mudança nos acontecimentos vinham da parte do Senhor, para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia falado a Jeroboão, filho de Nebate, por meio de Solonitas Aías. Quando todo Israel ouviu o rei e se curvasse a ouvi-los, o rei respondeu ao rei: Que temos em comum com Davi? Que temos em comum com o filho de Jessé? Para as suas tendas, ó Israel, cuide da sua própria casa, ó Davi. E assim os israelitas foram para suas casas. Quando, porém, os israelitas que moravam na cidade de Judá, Roboão continuou como rei deles. O rei Roboão enviou Adonirão, chefe do trabalho forçado, mas todo Israel o apedrejou até a morte. O rei, contudo, conseguiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Dessa forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi e assim permaneceram até hoje. Israel se rebelou contra a dinastia de Davi. Deixa eu resumir aqui, isso aqui está na linguagem da época, né? Para vocês entenderem a história. Salomão, no final da vida dele, já não era assim um rei tão bom quanto no início. Lembra-se da principal oração de Salomão? Quando Deus chegou para ele e disse o seguinte: peça o que você quiser que eu te darei. O que Salomão pediu? O que mais? Foi só sabedoria, não. Para conduzir o povo. A sabedoria que Deus deu para Salomão foi para quê? Para conduzir o povo. E onde é que está o principal pecado de Salomão? Salomão usou a sabedoria dele para quê? Para ele mesmo. Esse foi o principal desvio de Salomão. Deus retirou dele a sabedoria? Não. Mas ele deixou de julgar o povo com retidão. Ele deixou de ser um homem honesto. Ele deixou de ser um homem que continuou sábio, o mais de toda aquela região. Mas ele não era mais um homem sábio aos olhos de Deus. Então a sabedoria dele foi usada para quê? Para ele ficar rico, para ele conquistar lá a rainha de Cush, né? E, enfim, para mostrar as riquezas dele. Então a sabedoria de Salomão foi voltada para ele. Então, ele não era mais, no final da sua vida, um rei justo. O reinado já começava a se dividir ali. E havia uma disputa sobre o trono dele. E nessa disputa sobre o trono dele, e em razão das injustiças que ele estava colocando em cima do povo, surgiu um líder rebelde.
Um líder que não estava satisfeito com a maneira como Salomão estava conduzindo o seu reino. Esse líder rebelde era chamado de Jeroboão. E Salomão expulsa Jeroboão. E Jeroboão começa a organizar, né, um levante, um golpe contra Israel. Só que Salomão morre. E o seu filho Roboão é então o sucessor natural disso. O que acontece? Jeroboão, que é o líder rebelde, vai procurar Roboão e fala o seguinte: Roboão, é o seguinte, o teu pai nos castigava com chicotes, o teu pai nos imprimia trabalhos forçados. Né? Então eu estou aqui, quero fazer as pazes com você, já que você deve ser o próximo rei de Israel. Então estou propondo a você um acordo, uma pacificação, né, para você poder continuar reinando. E Roboão responde o quê? Se o meu pai te castigava com chicotes, eu vou te castigar com... Gente, está lá no Novo Testamento, que Jesus foi açoitado com isso. Escorpiões. Escorpiões não é um animal. Escorpião é um chicote que tem uma talha de metal na ponta. E aí, quando bate no corpo, rasga. Então, o Roboão está dizendo o seguinte: se Salomão foi duro com vocês, eu serei mais duro ainda. Aí Roboão disse: é verdade, é assim que vai ser? Então, as nossas tribos vão se rebelar contra você e não vão reconhecer mais você como rei. E nós vamos, então, declarar a nossa independência. Lê de novo o último versículo. Dessa forma, rei de Israel se rebelou contra a dinastia de Davi e assim permaneceram até hoje. Dinastia de Davi significa quem? Roboão, que era neto de Davi. E aí o reino se divide. Então, esse povo conduzido por Jeroboão vai se separar, vai se rebelar contra Roboão e vai levar consigo todas as tribos que estavam com eles nesse levante. E a casa de Davi, chamada dinastia de Davi, é aquela composta então por Roboão, que ficou em Jerusalém, e foi difícil depois ele ser reconhecido como rei de Israel. Né? Ele então se estabelece em Jerusalém e passa a ser rei ali. E aí o povo se divide. Está fechado, né? Ali o povo se divide. E você tem a divisão que vai ser muito importante tanto no livro de Reis, quanto no livro de Crônicas, como no Novo Testamento. O Novo Testamento todinho é construído em cima disso aqui. E eu vou mostrar para vocês. Quando o reino se divide, o de Jeroboão passa a ser chamado Reino do Norte. E de Roboão passa a ser considerado o Reino do Sul. Então, o Reino do Norte, vamos começar pelo Reino do Sul, né? O Reino do Sul, a capital é Jerusalém. Lógico, era onde estava o palácio, é onde estava o templo, e era ali a casa de Davi. No reino de Jerusalém, Roboão, que era o filho de Salomão, passa a ser o rei. E as tribos que ficaram unidas com Roboão, foram as tribos de Judá e Benjamim. 2 tribos apenas. Quer dizer que era menor? Não, eram as tribos mais importantes. Né? Eram as tribos que tinham, inclusive, os melhores guerreiros. Os benjamitas eram conhecidos, segundo diz os juízes, por não errarem o alvo, né, nas suas flechas. Eles eram peritos em arco e flecha. E Judá é considerado até hoje a casa mais importante, porque é dali que veio a linhagem do rei Davi e do nosso Jesus Cristo. Né? O leão da tribo de Judá, que era uma expressão de Davi que acabou representando Jesus. Já o reino do norte, o rei se autoproclamou Jeroboão, que era o líder rebelde, né, por assim dizer. E as demais tribos, chamada então a partir desse momento de Israel. Tá? Esse reino do norte vai ser chamado de Israel e algumas traduções também, algumas traduções não, a Bíblia vai chamar esse reino como sendo de Efraim, tá? Ou os efraimitas, porque era uma das tribos importantes dali. Então, todas as vezes que vocês ouvirem na Bíblia lá, casa de Efraim, entendam que é o reino do norte, que é o reino de Israel. A capital vai ser, nesse início, Siquém. Esse nome é muito importante, Siquém. Tá? Depois passa a ser outra cidade, que é a cidade de
Samaria. Você já está começando a entender, né? Lá ao norte, que é o reino do sul, ao sul, capital Judá, Jerusalém. Ao norte, Samaria, reino do norte. Vai ter alguma importância lá no Novo Testamento? Eles, a partir de então, passam a ser históricos inimigos. Aqui nasce uma inimizade histórica do reino do sul, onde está Jerusalém, e o reino do norte, que é Israel, por conta de uma treta, de uma confusão, de uma briga, de uma disputa política entre Roboão, que era filho de Salomão, e Jeroboão, que era um líder rebelde, um líder popular, né? Isso, então, faz com que o reino se divide e eles passam a seguir caminhos distintos. E aí, olha só que barato. Aqui, no Reino do Sul, a capital é Jerusalém, que era, então, considerado local de adoração, porque é onde estava a arca, porque foi o local que Davi estabeleceu como sendo a capital. Mas lá no norte, tinha um monte de lugares que eram os marcos religiosos da época da peregrinação. Lá no Reino do Norte vai ter, por exemplo, um lugar onde Abraão adorou ao Senhor, lá na Canaã. Lá no Reino do Norte vai ter o poço de Jacó, ou o poço de Siló, ou o local onde a arca já tinha habitado nos tempos anteriores. Então, o Reino do Norte de Samaria é polvilhado de marcos religiosos da época de Abraão, da época de Isaac, da época de Jacó, né? E no Reino do Sul tinha o quê? Jerusalém. Jerusalém, que é onde estava a Arca da Aliança. Jerusalém, que é onde tinha o templo. Lembram-se da Shekinah? Quando Salomão vai inaugurar o templo e ele ora ao Senhor, e o Senhor desce e preenche o templo. Lembram-se disso? Então, qual é o local mais santo? O local mais santo é Samaria ou o local mais santo é Jerusalém? Hã? Essa discussão, olha só. Essa discussão a gente vai falar daqui a pouco. O fim do Reino do Norte, ele terminou em 722 a.C., tomada pelos assírios. Então o Reino do Norte vai durar até o ano 722 a.C. e vai ser invadida pelos assírios, né? E passou a ser chamada uma província de nome Samaria. Quem dá àquela região o nome de Samaria são os assírios, por conta do nome da capital. Só que é diferente. Os assírios, quando tomaram aquela capital, eles simplesmente devastaram a região, né? Eles não quiseram colonizar, eles não quiseram se misturar com o povo, simplesmente desbaratou todo mundo ali, né? Era uma ocupação um pouco mais agressiva a dos assírios. E aí caiu o Reino do Norte, mas o Reino do Sul ainda continuou por alguns anos. E ele termina em 586 a.C. Alguns livros e algumas bíblias na anotação vão indicar como sendo 587 ou 590. A gente tem que entender que naquela época não tinha calendário como tem nos dias de hoje. Então, o Reino do Sul cai em 586, foi tomada por Nabucodonosor, que era rei da Babilônia. E começam as deportações. Quando o Reino do Sul cai, invadido pela Babilônia, o Nabucodonosor não era bobo. Então ele queria colonizar, queria explorar aquela região. Então ele leva os melhores, os mais inteligentes, os sacerdotes, os escribas, os caras qualificados de Jerusalém, leva lá para a Babilônia. E no meio desse povo, quem vai? Daniel. E aí, quando você vai ler o livro de Daniel, Daniel continua essa história aqui. Quando o Reino do Sul cai, né, e um dos profetas mais importantes nessa época do fim do Reino do Sul, que fica dizendo, Deus vai trazer juízo, Deus vai trazer juízo, Deus vai trazer juízo, escreve um livro maravilhoso, foi o profeta Jeremias. Então Jeremias está lá no Reino do Sul dizendo, o reino vai cair, olha que está chegando Nabucodonosor. E o povo não ouve Deus. Vem Nabucodonosor, invade Jerusalém, pega os utensílios do templo, leva para Jerusalém, e junto deles leva também os caras importantes, dentre eles outro profeta, que era Daniel. Está vendo como está tudo assim, né, encaixando na Bíblia? Eu sou fascinado, por isso que a gente gosta do Antigo Testamento, com todo respeito ao Novo, que é Jesus que está lá, né? Não tem como ser diferente. Aí aqui, ó, um mapinha para vocês entenderem melhor. Se quiserem chegar para cá, não sei se dá para ver. Olha só, o que está em laranja é o Reino
de Judá, ou o Reino do Sul. Ganhou esse nome por conta da tribo de Judá. E aqui o Reino do Norte, olha só como é grande, né? 12 tribos. Aqui a gente vai ver Jerusalém como sendo a capital. Aqui a gente vai ver Samaria. Olha só o tanto de lugar importante que tem no Reino do Norte. A gente tem aqui Siquém, que foi onde Abraão chegou e ergueu um altar ao Senhor. A gente tem aqui Betel, né? Cidade de Deus. Aí, o que mais que a gente tem aqui? A gente vai ter Jericó, que é aquela cidade tomada por Josué na primeira campanha. E aqui em Jerusalém, do lado do sul, a gente tem Jerusalém, Hebrom. Olha só local que dá para fazer uma boa disputa. Qual é o local mais santo, né? Eles tinham essa disputa na época. Aqui você vai ter a região dos filisteus, né? Aqui assim cortando mais ou menos o Rio Jordão, né? E assim por diante. Essa região aqui ainda é muito fácil de você entender nos dias de hoje. Essa divisão continuou até 722. O norte é tomado pelos assírios. Em 586, o reino de Judá é tomado pela Babilônia. E aí eles vão lá para cima, o povo aqui é deportado, levado lá para cima, para a Babilônia. Isso foi o que deu fim ao período da monarquia. Então, o período da monarquia vocês vão entender lendo 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. Se vocês quiserem entender a voz profética de Deus, vocês vão entender através de Ezequiel, vocês vão entender através de Jeremias e depois de Daniel. No meio dessa confusão toda que eu falei para vocês, quando o reino dividido, perseguido, né, por país estrangeiro, ou seja, a monarquia esfacelou, não era mais o que Davi deixou. Deus levanta um profeta para dizer: eu vou restaurar a sorte de Israel. Qual é o nome desse profeta? Mais alto, uma vez. Todo mundo uma vez só. O profeta Isaías. Isso. E começa a nascer no coração desse povo a promessa de uma reconstrução, de retorno do auge daquilo que foi Jerusalém e daquilo que foi Israel. E Isaías diz o seguinte: isso tudo vai acontecer através de um homem da casa de Davi, que eu vou levantar, e ele vai ser a pessoa que vai trazer de volta a glória de Israel, que vai trazer de volta a glória de Jerusalém, que vai reconstruir o templo, que vai trazer de novo a presença de Deus. E esse homem é o Messias, esse homem é o enviado, esse homem é o escolhido para ser o resgatador de Israel. Aí o povo de Israel pensa o quê? Meu Deus do céu, vai vir um novo rei? Vai vir um novo líder militar. A gente vai voltar a morar em Jerusalém. O templo de Salomão vai ser reconstruído. A gente vai ter de novo o maior exército. A gente vai se livrar da opressão do grego, do romano, do assírio, do babilônio. Então o povo de Israel pensou o quê? Que era isso. Mas Isaías estava falando o quê? De Jesus. Aí é por isso que o povo de Israel, até hoje, o judeu, ele pensa o quê? Que a promessa de Isaías é voltar àquilo que foi o auge. Aqui, ó. Isso aqui. O que o povo quer de novo é isso. Para o povo, o Messias é um novo herói nacional. Eles querem reconstruir o templo. Eles querem voltar a aplicar a Torá e realizar os sacrifícios. Tem sacrifício hoje em Israel, apesar da Torá? Por quê? Porque não tem templo. Não tem rei, não tem sacerdote, não tem profeta. Então a esperança messiânica do povo de Israel hoje qual é? É voltar a ter tudo isso aqui. Quando Jesus vem, não é possível que acabou. Isso. Quando Jesus vem, lá em João 4:20, alguém pode abrir para mim, por favor? Obrigado. Ele sabe tudo esse garoto. João 4:20, alguém para ler para mim, para a gente encerrar e orar? O tempo é curto demais, né? Jesus amado. Então, diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Tirando Léo,
Com quem Jesus estava conversando aqui? Jesus estava conversando com quem? Quem é essa pessoa com quem Jesus estava conversando? Ah, vocês sabem sim. Puxa bem minha memória. A mulher samaritana, ou a mulher chamada samaritana. Onde essa conversa aconteceu? No poço de Jacó, que ficava lá na região. Olha só, quando Jesus vem, isso aqui tudo já não existe mais, isso aqui tudo é Império Romano. Isso aqui está tudo misturado. Então Jesus nasce, né? Ele vai para Jerusalém, sobe para Nazaré, desce. Então Jesus andou por essa região todinha. Aqui, se não me engano, é o lago de Tiberíades. Então Jesus, ó, esse aqui é o Rio Jordão, tá vendo? Jesus andou tudo isso aqui. Então, naquela época, você não tinha essa separação, não tinha fronteira, não tinha divisa. Então Jesus vinha para Jerusalém, ia para Betel, Siquém. E aí essa conversa se dá mais ou menos nessa região aqui, no poço de Jacó. E a mulher, ela tinha uma ascendência samaritana. E aí Jesus pede a ela o quê? Água. E aí Jesus diz, olha, se você soubesse quem está te pedindo água aqui, deixa eu te contar, né? Eu que tenho que te dar água viva. Né? E aí, essa pergunta aqui de João 4:20, ela falou, vem cá, estou vendo que você é profeta, você é entendido da lei. Você é um cara que entende da lei. Deixa eu te fazer uma perguntinha, ou seja, deixa eu te fazer uma pegadinha. Né? Que é aquela polêmica, é a mesma coisa de hoje você chegar assim, num local, e vem cá, em qual presidente, para quem você vai votar? Meu amigo, você solta a bomba e sai perto, né? Porque vai dar confusão. Era a mesma coisa essa pergunta na época. Era, vem cá, qual é o local de adorar? Porque vocês, judeus, aí estão dizendo que é Jerusalém. Mas os nossos antepassados, Abraão, Isaac, Jacó, que são os patriarcas, dizem que é na Samaria. E aí me responde, Jesus, tu que é o cara, onde é que é o local de adorar? Né? Aí Jesus diz o quê? Haverá um tempo, e já chegou, que... Lê aí, Léo. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade. Isso. Então a perguntinha que eu fiz, né, alguns minutinhos atrás, qual é o local correto de adoração? Aqui está a resposta. Né? Então, quando Jesus responde, haverá um tempo, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, ele não está só respondendo isso. Ele está acabando com tudo isso aqui, ó. Toda essa divisão. A resposta dele tem a ver com isso. A resposta dele tem a ver com Davi, tem a ver com Jerusalém, tem a ver com tudo. Porque ele está dizendo o seguinte, esqueçam essa busca, né, de querer voltar a ter isso daqui que vocês tinham. Né? Porque tudo isso agora se resume numa única pessoa, que foi Jesus Cristo. Aí você vai ver Paulo vai escrever todas as cartas a respeito disso. Quando diz que Jesus é o Cordeiro, quando diz que nós somos habitação do Espírito Santo, não é mais templo, quando diz que nós pertencemos não mais ao reino do sul, ao reino do norte, nem ao reino de Davi, mas sim ao reino dos céus. Tudo o que a gente vai ver no Novo Testamento são as respostas para essa briga, para essa confusão, e Paulo vai dizer isso por quê? Porque quando Jesus morre e quando ele começa a andar, Paulo andava pelo norte e pelo sul, e ele enfrentava essas perguntas o tempo inteiro. Até porque ele era judeu, ele era um cara, né? Então isso vai acabar sendo importante em todas as discussões do Novo Testamento. Em toda a teologia, por assim dizer, do Novo Testamento. Ok? A expectativa messiânica eu já falei. Nasce então o povo judeu e o judaísmo do segundo templo. Né? Isso aqui vai ficar para outra aula. Esdras e Neemias, então, vão representar o retorno do cativeiro. Aí, cativeiro babilônico é outra aula, é outra história. Eu falo com vocês em novembro. Foi naquele mapinha de novo, por favor. E aí, interessante, desculpa só. Não precisa não, aqui, ó. É porque aqui é o seguinte, ó. Roboão e Jeroboão, não é isso? Sim. Roboão e Jeroboão, né? Reino do Sul, Reino do Norte. E aí é tão interessante que Deus é fiel e ele já tinha feito essa aliança com Davi lá em 2 Samuel 7,16, só isso que eu queria trazer aqui, que fala assim, ó, porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. Esse é o versículo do Antigo Testamento que fala da aliança de Deus com Davi que vai se tornar perfeita em Jesus, lá em João 4,23. Amém. Não é isso? Léo, não só é como a sua intervenção foi tão oportuna,
porque a partir de domingo que vem é você, né? E aí você já fez a ligação. Sabe final da Olimpíada, como o próximo país sede vem e faz uma apresentação no final? É mais ou menos isso. Então vem cá, o professor do próximo domingo. Eu não quis atrapalhar, cara, mas é porque a aliança de Davi é uma coisa tão importante que está em 2 Samuel 7,16, e ela já aponta, porque Jesus é o filho de Davi, é o filho de Abraão, é a semente de Abraão. Então eu acho tão perfeito, eu estava ali arrepiado, eu e Bruno ali, é muito bonito isso, porque nada que fale do Antigo Testamento deixa de apontar para Jesus. E nada que diga respeito a Jesus tem alguma origem que não seja o Antigo Testamento de toda essa aula do pastor Ricardo aqui hoje, não é isso? Ora para nós. Amém. Senhor Deus, Pai eterno, graças te damos. Bendito seja o teu santo, sagrado nome, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, te louvamos, te bendizemos, porque tu és Deus, de eternidade a eternidade tu és Deus. Pai, nós aprendemos aqui hoje que a adoração verdadeira, que vem do Espírito, que são os adoradores, e é chegada essa hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão a ti, Senhor Deus, em espírito, no coração e em verdade, uma adoração bíblica, pela palavra, Pai. Pai, obrigado pela vida do pastor Ricardo, obrigado pela nossa escola bíblica, pela escola Gerações, pela igreja Gerações, pela vida dos nossos pastores. Abençoa o nosso culto, abençoa a nossa semana, o nosso domingo, e que seja tudo para a tua honra, glória e louvor. Assim que nós oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, bom domingo e até a próxima.